Pole position de Max Verstappen, daquelas, inesperada. Chegamos a sonhar com uma pole da Williams, mas não deu. Grande volta do tetracampeão, seria maravilhoso se ele vencesse amanhã com o Norris em segundo e o Piastri abandonasse. Isso embolaria bastante o campeonato. Mas, né, vamos ver. Vamos falar então rapidinho de tudo o que aconteceu. Com sol, 21 graus de temperatura ambiente, 27 no asfalto e 7 km por hora de vento constante na borda do Mar Cáspio. Vento esse que pode ser canalizado pelos prédios e fazer uma grande diferença, e fez. A gente já fala disso. 9 da manhã começava o quali e só o Q1 teve 3 bandeiras vermelhas. É mole? Parecia que todo mundo estava prevendo isso, porque com 1 minuto e meio para o sinal verde, essa já era a fila de carros na saída do pit lane. E antes da classificação começar, veio a notícia: Baku renovou com a Fórmula 1 e continuará no calendário pelo menos até 2030. A pista, que já é um clássico moderno, recebe a Fórmula 1 desde 2016. É mole? O TL3 tinha sido comandado por Lando Norris, que bateu na segunda sessão, deixou o carro inteiro torto, lembra disso? Postamos fotos aqui. Colocou sua McLaren na frente e mostrou que estava inteiro. Precisa combinar agora com os adversários. Enquanto isso, na Ferrari, Lewis Hamilton e seu engenheiro Ricardo Adami comentaram de ter achado alguma coisa ontem, que pelo que se comenta tem a ver com os freios. Hamilton, desde que mudou para a Ferrari, vem usando freios da Brembo, fornecedora da equipe de Maranello, muito diferentes em todas as propriedades dos que ele usou pelos últimos 12 anos na Mercedes, da Carbon Industries. Aparentemente a fornecedora vem com a Ferrari caminhando para entregar alguma coisa que agrade ao estilo de pisada no freio de Hamilton, tanto que nestas experimentações, lembra que em Spa ele deu um rodadão no TL3 justamente por causa de um bloqueio na traseira. Alex Albon puxou a fila e foi o primeiro a marcar tempo, 1:43.778. Pobre Albon, seria a primeira vítima a ficar de fora. Hülkenberg veio 1:44.259, Bortoleto passou bem mais rápido que ele e aí apareceu a recuperação da imagem. Hulk errou na curva 15, aquela que todo mundo dá uma lambida nas barreiras, e também ele deu uma encostada ali no Tech Pro. Bortoleto 1:43.856, Hülkenberg 1:44.259. Depois vieram as duas Haas e Carlos Sainz, Ocon 1:43.247, Berman 1:43.122 e Carlos Sainz 1:42.635. Numa pista que, como eu comentei, por paradoxal que possa parecer, tem características parecidas com Monza, longos trechos de aceleração e freadas muito fortes e curvas secas. Portanto, a Williams, que foi tão bem com Albon em Monza, carrega esperanças de ir bem também nesse final de semana. Leclerc e Hamilton apareceram os primeiros da turma da frente a fazer suas voltas. Leclerc, que tem 4 pole positions em Baku. E ele fez 1:41.982, Norris em segundo, tomando meio segundo, mas usando pneus médios. E aí apareceu a bandeira amarela, apareceu a bandeira vermelha e Alexander Albon descendo do carro, contornando a curva 1, pegou do lado de dentro e parou. Suspensão dianteira esquerda quebrada, fim de sessão para ele. Kimi Antonelli, sob bastante pressão, apareceu então sob investigação por ter ignorado bandeiras amarelas. E com 11 minutos e 33 segundos faltando para o final do Q1, novamente fila formada na saída do pit lane. Leclerc tinha aquele tempo de 41.982 e era o líder. Hamilton veio e melhorou sua marca, ficando em primeiro, 1:41.821. Piastri veio na sequência e fechou sua volta para imediatamente aparecer uma bandeira vermelha. 1:41.839, segundo tempo para ele, dividindo as Ferraris para primeiro e terceiro. E aí apareceu a causa. Hülkenberg deu de frente nas barreiras, quebrou a asa dianteira da Sauber, mas conseguiu voltar por conta própria para a garagem. Mas aí a sua asa ficou na área de escape para rearrumar tudo, tiveram que interromper a sessão mais uma vez. Faltavam 6 minutos e 20 segundos para acabar a sessão. Fila formada na saída do pit lane, Kimi Antonelli sem tempo marcado porque teve uma volta deletada. E apareceu então aquele motivacional de chefe, todo mundo aqui tem chefe, todo mundo sabe. Toto Wolff falando: sabe como é que é, Kimi? Você tem 6 minutos e 20, é mais do que tempo suficiente, vai lá e faz uma volta limpa. Ele veio de médios e conseguiu sair da zona de rebaixamento P6. Mas os tempos estavam despencando, o asfalto tinha melhorado, o vento diminuído e a temperatura da pista ia caindo. Bortoleto e Hülkenberg estavam lá embaixo,
2,5 segundos da ponta. Bortoleto vinha numa volta boa o suficiente para passar. Hadjar veio e colocou sua Racing Bulls na 5ª posição, mas tinha muita gente na pista ainda vindo em voltas rápidas. Bortoleto fechou 11º, caiu para 12º, Hülkenberg era 15º, já caiu para 16º, e aí o cronômetro zerou, deram a bandeirada, mas tinha gente terminando volta, mas aconteceu uma bandeira vermelha. Aparentemente era Gasly, que desistiu de uma curva e foi para a área de escape, mas era a outra Alpine. Colapinto veio na mesma curva e aparentemente se distraiu vendo o carro do companheiro na área de escape e bateu. Duas Alpine de fora, bandeira vermelha e as duas eliminadas. Eliminados então, Colapinto, Hülkenberg, Esteban Ocon, Pierre Gasly e Alexander Albon. O Q2 começou atrasado por causa do monte de bandeiras vermelhas no Q1. Leclerc puxou a fila, vinha em volta rápida, mas as imagens rapidamente focaram na Haas de Oliver Bearman, que deu um toque nas barreiras e apareceu fora do esquadro como a McLaren de Norris ontem. Bandeira vermelha, treino interrompido. Hülkenberg apareceu dando entrevista falando da eliminação no Q1 e comentou da dificuldade em parar o carro nessas freadas fortes, algo que os dois carros da Sauber têm lutado contra nesse final de semana até aqui. A pista seguiu esfriando porque o sol foi deitando, fim de tarde lá em Baku. O vento voltou trazendo muita sujeira, peguei uma imagem aqui, muitas folhas dentro e fora do traçado. Leclerc veio em volta rápida, deu um travadão, teve que abandonar a volta logo na primeira curva, Hamilton vinha atrás, bandeira amarela dupla, os dois perderam suas voltas. Não volta deletada, perderam a chance de fazer as voltas. O Leclerc porque errou, o Hamilton porque veio em bandeira amarela dupla, e aí você é obrigado a tirar o pé. Com isso, o primeiro a fazer tempo seria Hadjar. Já estávamos perto da metade da sessão e ninguém tinha feito volta rápida. Bortoleto marcou 1:43.214, sendo rapidamente superado por vários carros. Sainz de médios 1:41.675. Lawson e Hadjar, os dois de macios, os dois na casa de 41. E Stroll 1:43.061. Norris veio 1:41.396. Piastri passou, segundo lugar, 1:41.616. 2 décimos e meio de diferença. Piastri seguiu raspando nas barreiras, seguiu dando traseiradas, e aí restava saber, será que ele tinha alguma coisa para surpreender o Norris no Q3? Usando médios, as duas Mercedes apareceram muito bem, Russell e Antonelli tentando ficar o mais perto possível do companheiro. De repente, as duas Ferraris estavam na zona de eliminação. Volta deletada para Leclerc, volta ruim, errando inclusive na saída da última freada para Hamilton. Bortoleto era 12º. Hamilton veio e melhorou seu tempo, mas continuou em 10º. Leclerc vinha atrás dele na pista e na tabela, o que significava que melhorando eliminaria o companheiro. Mas nem precisou disso, porque Alonso passou, subiu, empurrou Hamilton para 11º. Leclerc passou e colocou sua Ferrari na 4ª posição. Bortoleto melhorou, calçando pneus médios antes que alguém cornete a estratégia da Sauber. Pode ser pensando em guardar pneus para amanhã, tem um monte de equipe fazendo isso, e ficou em 13º. Cronômetro zerado, mas as duas Red Bulls de Tsunoda e Verstappen ainda estavam na pista. E calçando médios, Verstappen fez 1:41.255, melhor tempo. E aí veio a pergunta, será que ele vai colocar água no chope da McLaren? Eliminados com isso, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Gabriel Bortoleto, Lance Stroll e Oliver Bearman, que passou pro Q2, mas nem fez volta por causa da panca no começo. Então, seja lá o que for que Hamilton e Ricardo Adami disseram, e a Ferrari concorda que eles acharam, talvez não seja o suficiente, ou se acharam, já perderam também nesse meio tempo, porque Hamilton acabou eliminado. Chegava então a hora do Q3. Luz verde e 10 sobreviventes, duas McLarens, duas Red Bulls, isso é meio raro, duas Mercedes, duas Racing Bulls, uma Williams de Carlos Sainz e uma Ferrari de Leclerc. Algumas câmeras apareceram com pingos, começaram a aparecer relatos dos pilotos no rádio, ó, tem água. Norris vinha em volta rápida, Russell de repente passou reto, dupla bandeira amarela e teve que tirar o pé e desistir. Verstappen, que ainda vinha em outlap, saindo falou, gente, tá muito liso, ó o Russell, acabou de passar reto. Naquele momento, Sainz era o primeiro com pneus médios 1:41.595. Segundo era Lawson, terceiro Hadjar. E aí, bandeira amarela, rapidamente bandeira vermelha, a transmissão demorou um pouquinho mais a show.
Leclerc nas barreiras com força, mais uma vez interrompido o quali. E nesse momento a chuva começou a apertar, o data capa de chuva começou a mostrar o pessoal nas arquibancadas se protegendo. Sainz entrou no rádio para sugerir: vocês não querem começar a dançar para ver se chove mais forte? Porque se chovesse mais forte seria pole da Williams a primeira vez desde, sabe? Não sabe? Desde Felipe Massa no Grande Prêmio da Áustria em 2014 com a Williams. O sol apareceu no horizonte, mas continuava caindo água, ainda que bem fininha, e restava entender: vai piorar, vai melhorar, vai continuar a mesma coisa. A pista reabriu, Verstappen vinha em volta rápida, Norris mais rápido que ele, e então mais um no muro, mais uma bandeira vermelha, o líder do campeonato, Oscar Piastri. Sexta bandeira vermelha, sexta interrupção da sessão que demorou 2 horas ao invés de uma por causa disso. Com isso, Carlos Sainz era o primeiro com 3 minutos para o final da sessão. Demorou um tempo razoável para limpar a bagunça, remover a McLaren número 81 do australiano, que, como eu comentei, lidera o campeonato até aqui. E a fila se formou na saída do pit lane. Mais uma vez, tá aparecendo o Forrest Gump aqui, né? Again. E aí? Era hora de saber: sol com chuva, casamento de viúva, e aí? Qualquer erro, qualquer interrupção, outra bandeira vermelha, dava pole para Carlos Sainz, que saiu devagar e foi ultrapassado por Russell na saída do pit lane e comentou: escuta, o Russell me passou, isso aqui pode? Norris na pista vinha em volta rápida, uma volta de tirar o fôlego, abanando pra lá e pra cá, passando perto das barreiras, e era nítido. Cada curva tinha um nível diferente de aderência, cada curva requeria um approach diferente, e ele ia abanando. O primeiro setor foi mais rápido que Sainz, mas o segundo não. E quando ele cruzou a linha de chegada foi 6 décimos pior que a Williams. Veio o Liam Lawson, melhorou e colocou sua Racing Bulls na segunda posição. Mas faltava Max Verstappen, e ele veio e esmagou os sonhos da Williams de fazer sua pole position depois de 11 anos, 2014, 4 décimos melhor. Pole position então para Max Verstappen. E eu já aprendi aqui, sempre faço a seguinte conta: em condições caóticas, 80% de chance do Verstappen se sobressair. Desastre para Norris se você pensar que o Piastri se lascou e ele poderia então ter largado na frente para capitalizar amanhã. Pole position de Max Verstappen então, Carlos Sainz o segundo, Liam Lawson o terceiro, Antonelli o quarto na frente de Russell o quinto, Yuki Tsunoda o sexto, acho que é sua melhor posição de largada na Red Bull, Lando Norris o sétimo, Isaac Hadjar o oitavo, Oscar Piastri o nono, acabou no muro, Leclerc o décimo, também nas barreiras. O que esperar para amanhã, você vai me perguntar. A previsão do tempo fala em baixas chances de chuva, mas hoje também falava que caiu água. A gente nem precisa esperar algo assim para ter uma corrida maluca, uma corrida animadíssima em Baku, que tradicionalmente entrega. Com Sainz em segundo, Verstappen largando na frente, tem muita chance de conseguir levar essa corrida, porque as McLaren, suas maiores adversárias, vão perder um tempo até chegar ali no segundo, terceiro lugar. Norris parte de sétimo, Piastri parte de nono, e o desafio para eles é colocar os 2 carros no pódio. Se eles conseguirem fazer isso com Norris em segundo e Piastri em terceiro, ruim para Norris, que está 31 pontos atrás e precisa descontar bastante. Bortoleto parte de 13º, a não ser que haja alguma mudança aí com alguém pagando alguma punição, trocando motor e etc. E à frente dele, dentro do top 10, só há carros melhores. Portanto, toda a galera contra quem ele disputa pontos, as duas Aston Martin, uma ou duas das Williams, Sainz está lá na frente, aquela galera já está onde ele está. Portanto, ainda que seja uma pista fértil em corridas malucas, a continuar assim, valendo só a lógica e o desempenho nu e cru dos carros, acho difícil que pontue amanhã. Mas o lugar certo para esperar loucuras e coisas diferentes acontecendo é Baku. Amanhã a largada do Grande Prêmio do Azerbaijão, direto da cidade Azeri, é às 8 horas da manhã, mas a gente encontra vocês aqui às 15 para as 8, 7h45, ao vivo em segunda tela, para nossa transmissão alternativa no projeto Outro Canal. Você assiste lá, abaixa o som e acompanha com a gente aqui. Matheus Ornelas, da NFL, na narração, eu, Rodrigo Ademi, nos comentários, e de lá, direto do front, Juliane Serrazoli. Venha fazer parte da galera que acompanha a Fórmula 1 em transmissão alternativa. Vem com a gente. Quem você acha que vence amanhã?
como vão se sair as McLarens e o Bortoleto? Comente aqui embaixo. Deixa o like, é de graça, não custa nada, você sabe, ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim, quebra essa pra nós. Deixe seu comentário com seus palpites. Não quer deixar palpite? Comente de onde nos assiste, deixe um emojizinho que seja, que isso contribui para a distribuição do vídeo internet afora. O YouTube sempre leva isso em conta. Para não ficar de fora de nada do que fazemos aqui, temos nossos canais de notificação, você já sabe. Instagram, Telegram e WhatsApp. E nossas redes sociais onde tem conteúdo o tempo todo. Instagram, Twitter, Threads, TikTok, estão passando aqui os arrobas, o link está lá embaixo na descrição. Eu encontro vocês aqui amanhã, 15 para as 8, 7h45 no outro canal. Bom sábado para você, valeu e aquele abraço.